Se você quer aprender animação 3D de graça, você precisa assistir esse vídeo para saber cada passo certinho que você precisa dar para ter sucesso na sua jornada como animador autodidata. Seja muito bem-vindo ao Artgeist, aqui é a Little Dani e o assunto do vídeo de hoje é como aprender animação 3D de graça. Que tem centenas de conteúdos gratuitos disponíveis na internet, a gente já sabe. Então hoje em dia, com a internet, com o Google, com o YouTube, você consegue aprender o que você quiser, inclusive animação 3D. Você vai lá, pesquisa no YouTube, vai ver trocentos vídeos ensinando como que você aprende animação 3D, como que você faz um exercício de animação, um ball symbol, como que você mexe no Maya, no Blender, enfim. O que você imaginar, você consegue encontrar no Google. Só que, mesmo assim, pode ser uma tarefa muito difícil para você aprender animação 3D de graça se você não souber direito o que você precisa fazer, qual é a jornada que você precisa fazer, ou às vezes você não sabe ainda nem por onde começar. Então, o que eu vou pesquisar, Dani, para aprender animação 3D de graça? O problema disso é que muitas pessoas acabam passando meses e às vezes até anos fazendo um tutorial aqui, outro tutorial ali, só que nada que vai ajudar a evoluir de verdade no mundo da animação, porque existe uma falta de foco. Então, eu mesma já passei por isso, eu fiquei 10 anos pulando de um galho pro outro, achando que eu ia fazer uma coisa que ia me ajudar aqui, outra coisa que ia me ajudar ali, só que nada disso me ajudou de verdade. E agora que eu finalmente consegui me encontrar no meu caminho, eu achei muito válido compartilhar com você as 3 dicas mais importantes que eu fiz, que funcionaram pra mim e que eu tenho certeza que vai te ajudar também a começar no mundo da animação 3D. Passo número 1, criar um plano de ação. É muito fácil a gente sair por aí pesquisando conteúdo a rodo no Google ou no YouTube, fazendo um tutorial aqui, outro tutorial ali, só que esse é de longe um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem quando elas estão começando no mundo da animação. Então, por mais que você consiga aprender uma coisinha aqui, outra coisinha ali, existe um motivo pelo qual escolas, faculdades, cursos têm uma grade curricular. E esse motivo ele é muito claro, é para te ajudar a ter foco em cada etapa da animação. É como você subir uma escada. Então, você tá no ponto A, quer chegar no ponto B e você precisa subir a escada para fazer isso. Não adianta você vir aqui querer dar o primeiro passo no primeiro degrau e depois ir lá e fazer de repente um tutorial que tá no 7º, 8º degrau. É o que a gente chama de dar o passo maior que a perna. O grande problema da gente dar o passo maior que a perna é que a gente começa a pular etapas que são importantes para o nosso aprendizado. E quando a gente pula essas etapas, claro que isso vai mostrar no nosso exercício, no nosso resultado, na animação que a gente está fazendo, só que o maior problema é como a gente se sente. Então você começa a pensar, animação 3D não é para mim, eu não nasci para fazer isso, é muito difícil, eu não consigo fazer o que eu quero. E isso é simplesmente porque você está tentando fazer uma coisa que você ainda não sabe todos os passos que você precisa para fazer essa coisa direito. Então, não adianta você querer ir lá já fazer uma cena do Homem-Aranha dando um mortal, pulando de um prédio pro outro, isso e aquilo, se você não sabe dominar ainda nem, por exemplo, um ball symbol direito. Você sabe fazer, mas você ainda não entende como que você faz como que você aplica os princípios da animação de verdade nesse caso específico. Então, você precisa saber... Então, você precisa entender qual é o passo que você está atualmente para você saber qual é o próximo degrau que você vai subir. E, já começando aqui, dar um spoiler aqui do primeiro passo, é claro, o software de animação. Então, por que a gente fala que o software é o primeiro passo para você viver de animação 3D ou para você começar no mundo da animação? Porque ele é como o papel e o lápis de um ilustrador, por exemplo. Ele vai ser a ferramenta que você vai usar para fazer as suas animações. Não significa que o software ele faz mágicas. Você vai lá, aprender a mexer no Maya, aprender a mexer no Blender e aí você vai conseguir fazer animações incríveis, animações supimpas por aí. Não tem nada a ver com isso. O software ele é só a ferramenta. Então, o próximo passo depois do software aí sim é como você vai usar ele para você conseguir atingir o resultado que você quer. E
Já dando um outro spoiler alert aqui, a gente tem o curso gratuito de introdução à animação com o Maya no Artgeist, o link fica na descrição aqui do vídeo, e ele é um curso focado para o Maya, simplesmente porque o Maya é o programa padrão de indústria para quem quer viver de animação 3D. Então você já começa aí dando o primeiro passo da forma mais certa possível. Logo depois que você aprende principalmente o básico do software da animação, você já está pronto para fazer o processo da animação, que é você entender como que você aborda cada uma das cenas que você vai trabalhar. Então, eu tenho um processo de animação que ele vai funcionar da mesma forma se eu estiver fazendo uma animação ball sim ball, como ele vai funcionar também se eu estiver fazendo para uma cena de repente muito complexa, com 5, 6 personagens lutando, sei lá, qualquer coisa que seja ultra difícil. Mas o processo por trás das duas cenas sempre vai ser a mesma. A forma que eu vou abordar as duas cenas vai ser da mesma forma. Então, isso é o processo. E aí, por último, da nossa grade curricular, a gente vai ter as técnicas de animação. Então, as técnicas de animação nada mais são do que a base por todas as animações que você vai fazer. Então, não tem a ver com software, não tem a ver com processo, apesar de no processo você vai aplicar as técnicas de animação, elas são simplesmente os fundamentos que vão fazer com que você consiga fazer as animações que você quer e fazer com que elas sejam muito bonitas, muito naturais, sei lá, incríveis, do que você quiser que elas sejam. Então, essas técnicas de animação são os 12 princípios da animação, que muita gente já conhece, mas a gente tem também as técnicas de body mechanics e de acting. Então, quanto mais domínio você tiver sobre essas técnicas, independente do software que você estiver usando, mais você vai conseguir fazer as animações que você quer. E aí, a gente passa para o passo número 2. Crie uma grade de estudos e bote a mão na massa. Eu gosto de usar uma técnica que é o que, quando, como, onde. Isso especificamente para os meus estudos. Então, o que eu vou estudar, no caso, eu já passei na primeira dica tudo que você precisa estudar, o que você vai fazer nesse momento. Você pode até pegar o seu caderninho aí e anotar, sei lá, notas do celular, onde você quiser, mas você vai falar, eu já sei o software? Beleza, eu já sei o software que eu vou usar. Eu não sei o processo ainda, Dani. Então, você vai lá e já sabe que o que você vai estudar nesse momento é um foco no processo. E aí, quando você vai estudar? No caso, não é quando, né? É quando você vai estudar. Quando você vai estudar? Você vai estudar, definir aí um horário. Então, é muito melhor você começar, de repente, com 15 minutos por dia, do que você ir lá e tentar fazer de uma vez 1h30 ou 4 horas seguidas, e aí você não vai conseguir estudar nada pelas próximas 2 semanas. Então, define o quando você vai estudar, coloca um horário específico, de repente, se você usa agenda, pode ser física, pode ser no Google Agenda, às vezes, de repente, eu gosto de usar bastante o Google Agenda, eu coloco lá quando eu vou estudar. Eu tenho o dia específico e o horário específico que eu vou estudar, é um compromisso que eu tô firmando comigo mesma, no caso, com os meus estudos. E aí, a gente vai ter o como você vai estudar. Então, obviamente, a gente vai precisar, para estudar animação 3D, um computador e uma mesa. Então, você já sabe que isso é o como você vai estudar. Então, você senta lá, no horário que você falou, você já tem o como, o que. Aí você tem o como você vai estudar. Então, no caso da animação 3D, a gente sabe especificamente que o como é com um computador, com um teclado, com um mouse, enfim. Isso vai ser o como você vai estudar. E aí, por último, a gente tem o onde você vai estudar, que é uma coisa muito importante também para a criação de hábitos. Então, eu sempre sei que eu vou estudar, de repente, eu estou estudando o quê? Estou estudando o processo da animação. E aí, estudando o processo da animação, eu vou estar estudando na segunda-feira às 7 da noite. Esse é o quando eu vou estudar. Como eu vou estudar? No meu computador com o meu mouse. E onde eu vou estudar? Não. E aí, onde você vai estudar vai ser, de repente, no meu escritório, ou se eu estou estudando de casa, eu vou definir um local específico para eu estudar, porque daí eu vou conseguir firmar esse compromisso, porque eu já sei o que eu vou estudar, quando eu vou estudar, como eu vou estudar e onde eu vou estudar.
quanto mais específico você conseguir ser com esses 4 pontos, mais fácil vai ficando de você conseguir manter essa disciplina dos estudos. E eu tô falando isso tudo porque a prática é a parte mais importante, não diria no 100% mais importante, mas tipo 80% mais importante para você evoluir como animador 3D. E a gente tem 2 formas de praticar. A gente tem a forma de prática com frequência ou com intensidade. Então, o que é a prática com frequência? Frequência é eu ir lá e aparecer X dias na semana eu vou praticar animação. E intensidade é quanto tempo, quantas horas eu vou dedicar para essa prática da animação. O que muitas pessoas tendem a fazer é focar na intensidade. Então hoje eu tô a fim de estudar, eu vou lá e vou estudar 6 horas seguidas e aí eu não vou tocar mais em animação por, sei lá, 1 semana, 2 meses. Só que isso não te ajuda a continuar a sua prática constante. E aí as pessoas viram e falam, ah, mas eu não tenho disciplina, Dani. É porque tá focando na intensidade e não na frequência. Foque em algo que você consiga manter, criar esse hábito. Prática, estudar animação, nada mais é do que um hábito que você cria na vida, um hábito como comer, como acordar, como dormir, enfim. Você vai lá e você vai definir, tal dia, sei lá, vou começar todos os dias. Se eu vou começar todos os dias, mas eu nunca fiz isso, então vou começar todos os dias 15 minutos. Ou não. Pode ser só os dias de semana, ou 3 vezes na semana, na segunda, quarta e sexta, eu vou começar, vou estudar animação e vou fazer isso por 15, 20 minutos nesses dias específicos. E é assim que você vai criando a sua disciplina de estudos. Você foca na frequência e vai aumentando aos poucos a intensidade. Quando ficar fácil pra mim, já tá fácil pra mim fazer animação 15 minutos todo dia, Dani. Aí sim você aumenta a sua intensidade, mas é muito mais importante você focar primeiro na frequência, porque daí você vai construindo essa disciplina de estudos que é o mais importante. E uma outra dica muito poderosa que ajuda para as pessoas que têm ainda assim dificuldade de praticar, de ter essa disciplina dos estudos, é você aumentar o seu compromisso. E você pode aumentar o seu compromisso fazendo de repente, sei lá, compartilhando, você decide que você vai compartilhar nos stories do seu Instagram todos os dias que você estiver estudando, você vai falar lá, eu vou começar um desafio de aprender, um novo hábito de aprender animação e eu vou postar aqui com vocês, compartilhar com vocês a minha evolução. E aí você tem lá que postar todos os dias que você definiu que vai praticar animação, você compartilha nos seus stories. Ou você pode assumir um compromisso com uma pessoa. Então, sempre que a gente assume um compromisso com algo que é externo a gente vai ter muito mais responsabilidade, por assim dizer, do que com a gente mesmo. E existem 2 formas de você assumir esse compromisso externo. Você pode tanto combinar com alguém que de repente está na mesma jornada que você, falar, vamos praticar animação junto, tal dia, a gente se junta e estuda junto, mesmo que não esteja conversando, só pela presença, só pelo compromisso de estar ali com outra pessoa. Ou a segunda forma de você assumir um compromisso com alguém é você pedir para essa pessoa estar te cobrando. Então você fala, eu vou estudar de segunda, quarta e sexta às 7 da noite por 15 minutos aí cada um desses dias e eu quero que você me cobre todos esses dias. De repente pode ser algum amigo próximo, algum parente, alguma pessoa que se importa com a sua evolução e com o seu sonho ou você vai pedir para essa pessoa te cobrar disso. Fala para ela, se eu não fizer isso, você me cobra. Se eu não fizer, eu vou, sei lá, vou te pagar X dinheiros. Enfim, você pode combinar com ela alguma coisa ou simplesmente pedir para ela te ajudar com essa questão. E por último, a gente tem o passo número 3, que é ame o processo. A gente fica muitas vezes tão focado em só querer o resultado final, em falar, não, eu só quero ser um animador bom, eu quero trabalhar, quero viver de animação, quero trabalhar na empresa XYZ, só que a questão é que tudo isso vai levar pelo menos 1 ano, 2 anos,
3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do seu objetivo. E o que faz você continuar, o que faz você não desistir, é você se apaixonar pelo processo, por fazer animação e não pelo resultado que você quer ter como animador. Por quê? Porque você vai ser ruim no começo e mesmo quando você já for bom, você vai continuar fazendo animações que são ruins. Então não é porque, claro que é um ruim relativo, de tipo, é abaixo do que você tá acostumado a fazer de qualidade, mas ainda assim você vai olhar e vai falar, não, isso daqui tá horrível, mas o que vai fazer você continuar em frente é você amar o processo, você amar o processo de fazer animação. E não só o resultado, o trabalho que você quer ter no futuro, é o amor pela animação em si. Então, ame as suas animações horríveis, ame as suas animações incríveis e o que importa é continuar praticando e aplicando essas dicas que a gente está compartilhando aqui, no caso, no vídeo de hoje. Então, é por isso que eu sempre falo do sem pressa e sem pausa, porque é isso que vai fazer você realizar o seu sonho de viver de animação. E agora, para finalizar, compartilha aqui comigo nos comentários desse vídeo qual das dicas você mais gostou. A dica número 1, 2 ou 3. Compartilha e isso vai me ajudar muito a preparar os próximos conteúdos aqui do canal do Artgeist para você. Vejo você no próximo vídeo e tchau!